Senhor a todos. É uma alegria estarmos mais uma manhã na lição O Mistério da Unidade Revelado. Em nosso texto-alvo, que se encontra em Efésios, capítulo 3, versículo 5, nos diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A nossa verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Estaremos vendo também o núcleo deste mistério, que envolve os gentios como co-herdeiro com os judeus da herança. Em nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, capítulo 3, de 1 a 13, o apóstolo Paulo, conhecido como apóstolo gentil, foi um instrumento desse mistério, que diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, do qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Estaremos nesta manhã, na nossa introdução, como diz o apóstolo Paulo, e os demais apóstolos e os profetas do Novo Testamento receberam de Cristo a revelação desse mistério oculto. Então, estaremos nessa lição abençoada, juntamente com a professora Sônia, ministrando aos nossos corações o que seria esse mistério oculto, quando foi revelado e como foi revelado. Tenha uma boa aula e a paz do Senhor, irmã Sônia. A paz do Senhor, Fernanda, e a toda a família EBD. Vamos então para o desenvolvimento da lição 9. O ponto 1 vai nos dizer sobre o mistério oculto no Antigo Testamento, conforme lemos nos versículos 3 a 5. No versículo 3 da carta aos Efésios, Paulo assim vai nos dizer: como me foi esse mistério manifestado pela revelação. Paulo faz questão de frisar o fato de que o evangelho aos gentios lhe fora dado especialmente para que eles, gentios, fossem incorporados ao privilégio do reino de Deus. Tanto quanto aos judeus, a fonte do ministério de Paulo aos gentios está na sua experiência com Cristo no caminho de Damasco. Nessa experiência, Paulo viu Jesus e ouviu sua ordenação para o ministério entre os gentios, conforme está em Atos capítulo 9, versículo 15, que diz: este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A visão de Cristo não só o converteu,
como mudou o rumo da sua vida. De apaixonado e fanático, fariseu entre os judeus, ele tornou o apóstolo dos gentios. A revelação inicial desse ministério deu-se ali no caminho de Damasco e posteriormente essa visão tornou-se mais ampla. O grande mistério oculto só foi conhecido dos gentios através de Paulo, a quem foi revelado. Ele tornou conhecido a todos os homens o propósito divino para com sua vida e sua maneira particular de Deus revelar-lhe o mistério divino da salvação. No versículo 9, as palavras revelação e demonstrar estão intimamente ligados com a palavra mistério. Esse mistério é revelado em 2 ângulos. É a revelação de Cristo na sua forma glorificada e a revelação da união de judeus e gentios, formando um só povo e participando dos mesmos privilégios. A revelação do mistério de Cristo glorificado e a razão dessa glória são 4 destaques especiais. Primeiro, o mistério de Cristo encarnado, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segundo, o mistério da igreja como corpo de Cristo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Terceiro, o mistério da presença de Cristo dentro de nós, morada em nós, Colossenses, capítulo 1, versículo 27. E o mistério da igreja como esposa de Cristo, Efésios, capítulo 5 e 32. Esses mistérios estavam ocultos na eternidade. Vamos para o ponto 2. O mistério revelado no Novo Testamento, baseando-nos no versículos 5 e 6. O grande mistério que Paulo desejava revelar à igreja em Éfeso era a participação plena dos crentes gentios na salvação efetuada na cruz. A posição dos gentios no corpo de Cristo e a sua participação conjunta com os judeus veio de encontro com vários conceitos errados sobre os privilégios espirituais. A igreja é a união de todos os crentes em Cristo, independente de raça, língua, oração. Ela é a constituição divina, formando um só povo, uma só fé, um só Senhor, conforme lemos em Efésios 4, capítulo 1 a 7. Todos com o mesmo privilégio. A participação na filiação de Deus é direito comum de todos quanto receberam a Cristo Jesus como Salvador. João capítulo 1, versículo 12. Esse mistério é apresentado com um sentido amplo e a participação dos gentios na nova ordem, a igreja, é de igualdade, de posição e privilégios em relação aos judeus cristãos. A ampliação dessa participação, gentios, judeus, é compreendida pelo prefixo grego sum, que significa iguais, sócios, participantes, juntos. Isso é o mesmo nível, nem inferior e nem superior uns aos outros. Esse prefixo também equivale ao prefixo co, que é em português, quando Paulo afirma, os gentios são co-herdeiros, co-participantes e co-membros do corpo de Cristo, conforme está no versículo 6. A palavra co-herdeiros refere-se à participação dos gentios e judeus, crentes em Cristo, na igreja. A preocupação do apóstolo era desfazer um falso ensino no meio da igreja de Éfeso. Alguns judeus afirmavam que nenhum gentil crente poderia participar da herança ou parte dela prometida a Israel, a não ser que o gentil se submetesse ao cumprimento de algumas cerimônias estritamente judaicas. Entretanto, a Paulo foi revelado que a graça de Deus para os gentios não exigia nenhum rito judaico, visto que esses ritos eram especificamente para os judeus e dos judeus. Em Cristo, os gentios têm direito a todas as bênçãos divinas, com base apenas no mérito de Cristo.
Eles são participantes da promessa de Cristo e formam um só corpo espiritual com os judeus, cujo resultado único é a igreja. Podemos conferir em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13 e Efésios, capítulo 2, versículo 13. Os gentios foram feitos povo de Deus, geração eleita, nação santa, o povo adquirido juntamente com os judeus, tudo em Cristo Jesus. Podemos conferir em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos para o ponto 3, onde Paulo declara-se ministro dessa revelação, conforme a leitura em classe que lemos no versículo 7. As palavras do qual, que está escrito no verso 7, referem-se ao evangelho que Paulo pregava e ensinava. O sentido da palavra ministro designa aquele que vive e trabalha num determinado serviço. Implica mais um serviço dinâmico do que uma posição estática ou hierárquica. O que Paulo queria que todos soubessem em Éfeso, que ele tinha uma função de um servo investido da autoridade de Cristo. Como ministro dessa revelação, Paulo era apenas um instrumento do Espírito Santo. As palavras que dão sequência à declaração de Paulo se referem a que ele foi ministro pelo dom da graça de Deus. Veja o versículo 7. E isso mostra a sinceridade e a humildade do apóstolo Paulo. O ministério recebido não lhe foi dado por méritos pessoais, mas segundo o dom da graça de Deus. Ainda no final do versículo 7, apresenta que me foi dado segundo a operação do seu poder. Que poder é esse? Que operação é essa? A palavra operação no original grego tem o significado de energia, segundo a força operante do seu poder. A palavra força, energia, operação indicam a fonte dessa operação, que é o poder de Deus manifesto de forma concreta na vida do ministro dessa revelação. Vamos ao ponto 3, o ministério pré-estabelecido por Deus. No versículo 8, Paulo usa um superlativo para poder dizer mais livremente das verdades reveladas. Ele diz: a mim, o mínimo, o menor de todos os santos, sendo que no original esse superlativo aparece ainda mais acentuado. A mim, que sou o menor dos menores entre todos os santos. Sua afirmação não possui fingimento. A graça dos mistérios de Cristo era maior do que ele podia humanamente compreender. Paulo sabia como insondável é penetrar nos atos divinos, a não ser que Deus os revele, como lhe havia feito. O grande mistério revelado alcançava um grau superior, além das possibilidades da mente humana. As riquezas insondáveis de Cristo não era apenas o evangelho poderoso, ou o conhecimento da doutrina de Cristo, ou uma revelação parcial da glória de Cristo, expressa no Calvário e na sua ressurreição, mas era o propósito de Cristo, conforme podemos ler em Mateus, capítulo 13, versículo 44. O privilégio de Paulo era pregar aos gentios a Cristo como Salvador e declará-los incluídos como participantes das bênçãos de Cristo. Mais uma lição cheia de aprendizado e bênção para as nossas vidas. Não é mesmo, Fernanda? Glória a Deus. Lição abençoada, onde aprendemos que o apóstolo Paulo, nas cartas de Efésios, revelou que Deus agora está centralizando todas as suas atividades na igreja, formada por toda tribo e língua. A união, Deus revelou em momento oportuno. Hoje, temos esse privilégio de aproximar de Deus através desta unidade revelada, a igreja. Nos tornamos filhos de Deus pela união em Cristo. Devemos levar as boas novas, continuar esse trabalho que os apóstolos e os profetas iniciaram, revelando a união entre os povos. Avante, igreja, anunciamos
o Evangelho, levando as boas novas a todos os povos. Um ótimo domingo a todos e até a próxima aula.